A paz do Senhor, eu quero deixar uma mensagem para vocês sobre a nossa mente e essa luta constante contra o pecado. Algumas pessoas acabam se culpando por causa dos pensamentos que têm, por causa das sensações que vêm ao coração, e nós vamos falar um pouquinho disso. Um dia eu recebi uma mensagem de uma moça e ela dizia que ela tinha pensamentos horríveis referente a Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre o que se passa aqui dentro. E se somos ou não culpados pelo que passa aqui. E como vencer isso. Lá em Tiago, a Bíblia vai dizer bem assim, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado e quando atraído e seduzido pela própria concupiscência, pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera morte. Aqui, a primeira coisa que a gente vai precisar entender é que eu sou bem-aventurado, eu posso ser supremamente abençoado se eu passar pela tentação e for aprovado. Então, uma das coisas que nós devemos guardar no nosso coração é: vencer o pecado gera galardão de Deus. Outra coisa é: não é Deus que me seduz a pecar, não é Deus que cria circunstâncias externas para me seduzir ao pecado. E a sedução eu falo aqui não de maneira sexual, mas em todo tipo de inspiração, aspiração a um desejo natural nosso, instigado a uma imoralidade referente à palavra de Deus, a uma imprudência, a um pecado. Bom, outra coisa, cada um de nós somos tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Por que Tiago não faz questão de colocar uma origem na sedução do pecado? Por que ele não fala que é o diabo? Porque ele quer chamar a atenção, a mim e a você, do nosso compromisso de nos dominarmos em relação ao pecado. Se ele falasse que todo ponto de sedução ao pecado vem do diabo, nós começaríamos a lutar somente contra o inimigo e não contra o nosso corpo, não contra nós mesmos. E nós precisamos entender que enquanto estivermos na terra, existe uma luta constante contra o nosso adversário, mas também contra esse corpo que nós estamos, porque ele ainda não foi revestido de um corpo de glória, de um corpo incorruptível pela glória de Deus. Bom, a Bíblia está dizendo que eu vou ser tentado pela minha concupiscência vai nos dar, a minha mente, o meu desejo natural, vai me dar indicações, eu chamo de indicações ou de notificações de seduções ao pecado. Por exemplo, eu entro no ambiente e o meu corpo, ele vai me indicar possibilidades de pecado, ele vai me dar aberturas dentro da minha mente, portas dentro da minha mente de informações sobre ações, sobre pensamentos, sobre coisas que podem ser feitas ali. Aí cabe a mim pegar essas informações dentro da minha mente e desejar não corresponder elas de forma pecaminosa. O que ele está dizendo ali é que a minha concupiscência sempre vai me dar portas abertas de sedução ao pecado. Ela sempre vai ser seduzida, eu sempre serei atraído por algo, mas eu e você, nós temos o compromisso de corresponder a essa sedução de maneira agradável a Deus. Diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Você vai perceber que o problema não é ter passado pela minha mente. O problema é quando eu desejo corresponder àquele pensamento e acabo caindo na sedução do pecado. A gente vai pensar um monte de coisa, vai passar um monte de coisa no nosso coração, nos nossos pensamentos. Mas você precisa entender que em Cristo Jesus, você já não é mais escravo do pecado. Você consegue dominar sobre o pecado e sobre todas as artimanhas da nossa natureza pecaminosa. A gente consegue não só resistir, mas a gente consegue ficar
firme, fortalecido, ter objetivo, ter foco, depende de uma determinação interior para eu vencer a sedução exterior. O ponto de sedução sempre vai ser exterior, sempre vai ser algum ambiente espiritual ou material. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem fácil de você entender. É uma pessoa vestida de forma vulgar. Sempre que você entrar num lugar que existe alguém vestido de forma vulgar ou alguém formoso de aparência, a tua mente vai rapidamente te indicar que existe ali alguém vulgar e que existe ali alguém bonito. Agora, vou te dar um exemplo, alguém atraente, mas você decide dentro da tua mente se você vai pôr os olhos naquela pessoa para cobiçar ou se você vai resistir e não vai ceder a esse desejo de ficar cobiçando tal pessoa. A mente vai te indicar que existe a possibilidade de pecar. É o que você faz com essa indicação, é o que você faz com essa sugestão, essa palavra certa, com essa sugestão do teu corpo de pecar. O problema não é quando passa a sugestão pela minha mente, o problema é quando eu acato a sugestão e começo a trabalhar em cima da sugestão de forma pecaminosa. Eu tenho que pegar o pensamento, por exemplo, da cobiça, e eu devo dentro da minha mente verbalizar palavras dizendo assim: isso não serve para mim, isso não é o que eu quero, esse não é o desejo do meu espírito, esse não é o meu desejo diante de Deus. Eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu quero chegar. O problema é quando passa o pensamento e de repente eu penso assim: será que é bom? Será que vale a pena? Eu vou dar uma olhadinha, eu vou cobiçar um pouco, eu acho que só um pouquinho, só hoje, depois eu peço perdão para Deus. Você caiu, você desejou corresponder de forma pecaminosa. Mas quando passa pela minha mente e eu correspondo de forma espiritual, eu estou mortificando os feitos do meu corpo, as ações do meu corpo, as obras que tentam nascer no meu corpo. Então, se eu não conceber, se eu não permitir essa concupiscência dar à luz, logo eu não sou culpado e não vai gerar morte. Eu considero o pecado, como diz lá em Provérbios capítulo 26, versículo 12, deixa eu só abaixar aqui, Provérbios capítulo 26, versículo, deixa eu ver, tu és fiel, Jesus. Capítulo 2, capítulo 26 de Provérbios, verso 2. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então diz que a maldição é como um pássaro, que ela só repousa onde tem ninho, onde foi criado o ninho. Eu considero a morte, o pecado, da mesma forma. É como um pássaro que vai estar voando sobre a nossa cabeça, sobre os nossos pensamentos. Mas se eu não fizer o ninho para ele pousar e gerar ali os seus ovos, a morte em meu espírito, eu não sou culpado. Então ele vai passar, mas no que ele passar, na minha mente, na tua mente, você precisa enxotar ele. Pastor, mas eu tenho que enxotar o pecado todo dia eu penso a mesma coisa, todo dia eu quero fazer a mesma coisa. Você está na terra e cada um de nós vai ter uma fraqueza que vai nos perseguir continuamente. Alguns vão mudar de fraqueza para outras fraquezas, mas todos nós, todos os dias, teremos que vencer alguma dificuldade, teremos que vencer alguma sugestão ao pecado, seja mágoa, ressentimento, seja furto, seja adultério, seja mentira, seja engano, seja briga, seja contenda, seja palavras torpes, seja difamação, calúnia, seja qualquer tipo de imoralidade espiritual. Todos os dias nós estamos recebendo sugestões na nossa carne de pecar contra Deus, mas você deve enxotar esses passarinhos, e se você enxotou, você não é culpado, porque você só recebe a maldição ou a morte a partir no momento
momento que o ninho foi feito, a partir do momento que você deseja acolher o pecado em você. Então, se passou pela minha mente, mas não é o meu desejo praticar aquilo, não é o meu desejo realizar aquilo, não sou culpado, não vou receber condenação, não vou receber de Deus juízo, castigo, repreensão, nem coisa alguma, senão a graça dele e a misericórdia dele. Você lembra que Jesus falou para a mulher que foi pegada em flagrante adultério? Diz assim, vais e não peques mais. Jesus não diz assim, eu estou te livrando de todo tipo de pecado a partir de hoje, eu estou protegendo o teu coração e você nunca mais vai receber uma sugestão ao pecado. Não, Jesus diz para ela, vai e domine sobre o pecado, vai e decida não pecar, vai quando a sugestão de pecar te aparecer, fuja da aparência do mal, não peques mais. Jesus coloca sobre ela a responsabilidade de fugir do pecado, a responsabilidade de fugir do pecado é minha e tua. Os ambientes serão criados, mas a gente deve fugir da aparência do mal. Amém. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, diz assim, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Ele vai usar a imagem de atletas que disputavam corridas, que disputavam jogos, buscando receber uma coroa, buscando receber um prêmio. E até esses homens, até essas pessoas, elas se abstinham de certas coisas para conseguir receber a vitória. E Paulo está usando esse exemplo para nós. Nós precisamos nos esforçar para nos abster do pecado, para receber a coroa de vida que o Senhor tem preparado para nós. Ele aqui, sendo apóstolo, pregador, sendo usado para edificar várias igrejas, sendo usado para batizar muitas pessoas pelo Espírito Santo, para batizar pessoas na água, os seus discípulos, os seus cooperadores com ele, muitos milagres, muitos prodígios. Ele vai dizer o quê? Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele vai dizer que ele trava uma luta contra o corpo dele, para não pecar contra Deus, para que ele não venha a ser reprovado. E aqui que a nossa igreja está falhando, aqui que nós estamos falhando. Nós sentimos fraqueza e nós não se esforçamos para vencer o pecado. Nós não nos esforçamos para fazer o contrário do que a nossa carne está dizendo. Ah, pastor, mas eu não consigo parar de sentir raiva. Toma uma atitude que quebre essa raiva, tome uma atitude que quebre essa mágoa, tome uma atitude que rompa com o pecado, abençoe, não amaldiçoe, tome uma atitude de bem dizer em vez de maldizer. As pessoas hoje em dia, tudo que fazem umas às outras, elas já querem maldizer, se queixar, desabafar um com os outros, em vez de começar a bem dizer. Pecaram contra você? Bendiga aquela pessoa. Fizeram mal contra você? Bendiga aquela pessoa, abençoe ela com palavras e o teu coração vai ser purificado pelo que saiu da tua boca. Então ele travava uma luta contra o corpo dele, e ele já aqui, sendo homem de Deus, restaurado na presença de Deus, ele vai nos deixar esse exemplo, e é o exemplo que nós temos que seguir. Lá em Romanos capítulo 8 diz assim, verso 13, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverei. Não está dizendo que o meu corpo não terá obras más mais enquanto eu estou em Cristo Jesus. Está deixando bem claro que o meu corpo vai buscar sempre atrativos, sugestões ao pecado, vai tentar sempre indicar uma situação pecaminosa, para que eu assim caia, para que eu assim seja seduzido. Mas está dizendo, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O meu corpo vai me dar sugestões do que fazer de errado, mas se pelo Espírito eu mortificar, se pelo Espírito eu matar essas sugestões, eu cancelar essas sugestões dentro de mim, eu viverei. Como matar, então? Como mortificar as sugestões do pecado? Uma coisa, verbalize o que você quer. Passou pela tua mente um desejo, uma sugestão do pecado?
Verbalize algo contrário daquilo. Passou uma sugestão de tirar satisfação com alguém contender, vai dizer, não, eu não quero isso, eu quero a paz e eu vou ficar na minha, eu vou ter paz e eu vou buscar a paz todos os dias e não vou me deixar abalar. Verbalize coisas espirituais, profetize coisas espirituais a respeito de si mesmo e das obras que você fará, e assim você vai vencer. Não aceite os desejos que estão aqui dentro, as sugestões. Que Deus te abençoe e enche o teu coração de paz. Vença as obras do corpo.